Quanto de grana que eu preciso para morar na Europa? 5 mil reais. Só isso? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Malu. Eu moro fora desde 2018, conquistei um visto de trabalho em uma multinacional na Europa, mesmo sem ter o tio que indica aqui, sem conhecer ninguém, sem ter nunca pisado na Europa, sem passaporte europeu, e eu aprendi inglês também depois da vida adulta. E desde então, eu ajudo outros brasileiros a conquistarem o mesmo. E eu tô gravando o vídeo de hoje aqui no Porto, em Portugal, que é a cidade que eu moro atualmente. Inclusive, Portugal é um dos países mais abertos para contratação e permanência de brasileiros. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Uma das perguntas que eu mais me fazia quando eu estava pensando em morar fora é quanto que eu preciso de grana realmente? Porque eu já tinha cotado com agências e tinha visto lá intercâmbios de 30, 40 mil reais já naquela época e que são realmente assustadores, né? Ainda mais se você vai migrar com família ou com a sua irmã, sei lá com quem. Esse valor ainda multiplicado por uma, duas, três pessoas acaba ficando realmente inacessível. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas quanto que eu preciso? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil? Qual que é o valor exato que eu preciso? O valor exato que você vai gastar vai depender de dois fatores. Um, do tipo de oportunidade que você escolher, e dois, da cidade e do país escolhido. Começando pela oportunidade, eu vou te explicar algumas oportunidades aqui e trazer o preço também para você entender um pouco como fazer o seu cálculo, e mais adiante no vídeo também eu vou falar de todos os pontos que você precisa considerar para fazer esse cálculo financeiro de acordo com a oportunidade que você vai escolher. Eu vou começar falando do programa mais barato que existe, que é o programa de Au Pair. Esse é um programa para você cuidar de crianças aqui na Europa. E basicamente você precisa de 5 mil reais. 5 mil reais? Só isso? Sim, 5 mil reais pelo seguinte. Basicamente o teu custo vai ser a passagem aérea e muitas vezes a família que vai te receber ajuda ou até paga 100% da tua passagem. Você vai morar com a família, ou seja, você não vai ter custo de hospedagem e a família também vai te dar a alimentação. Ou seja, você vai ter basicamente zero custo porque você vai usar tudo ali e morar junto com a família. E além disso, você ainda recebe o que a gente chama de um pocket money, que é um valor que vai te ajudar aí nos teus custos extras mensais. Então, se você quer fazer uma viagem, se você quer sair um dia, dar uma volta, quer ir numa festinha, alguma coisa assim, esse pocket money, ele é realmente para que você faça do teu uso pessoal no que você bem entender. Então, como eu falei, esse é um dos intercâmbios mais baratos que existem, porque é 5 mil reais, porque é basicamente uma passagem aérea, e ali os custos com os vistos e tal, e às vezes a família até te ajuda nisso, ou seja, pode ficar até um custo inferior a 5 mil reais. Então, é um dos excelentes programas para você desenvolver o idioma, para você que não tem muita grana, não está desempregado no Brasil e não vai gastar também muita grana aí para o seu embarque, para quebrar a barreira geográfica do Brasil. Agora eu vou falar de um segundo cenário aqui, que são bolsas de estudo, tá? E antes que você surte aí, eu não estou falando de Harvard, dessas bolsas famosas. Existem bolsas mais acessíveis para você estar aplicando na Europa, inclusive universidades de baixo custo. Mas vamos focar aqui nessas oportunidades de bolsa. Nesse cenário, né, especialmente quando você vai fazer um PhD na Europa, por exemplo, praticamente todos os PhD são pagos, você recebe para estudar. E aí tem programas de bolsa de graduação e de mestrado, onde você também recebe para estudar, que você pode estar aplicando, e existe um processo também de seleção. Nesse cenário, você vai receber um valor mensal que vai pagar todos os seus custos de aluguel e tudo. Você realmente recebe um salário para você estar estudando. Nesse cenário, você gastaria basicamente com o valor da passagem, do visto e ali o primeiro mês até você receber a sua bolsa, ou seja, o aluguel, os custos que eu vou falar adiante nesse vídeo. Então, basicamente, também é uma oportunidade de baixo custo. Um outro tipo de oportunidade são os vistos de trabalho e os vistos de estágio, que foi a oportunidade, inclusive, que eu optei. Quando você opta por uma opção dessa, você não precisa pagar o custo da oportunidade. Por exemplo, se você escolhe fazer um mestrado, mesmo que seja de baixo custo, você precisa pagar o valor daquela mensalidade. Ou se você vai fazer um curso de idiomas, você precisa pagar o valor da oportunidade. Já se você consegue uma oportunidade de trabalho, você não precisa fazer isso. Você vai ser contratado por uma empresa e você vai receber um salário mensal para fazer o seu trabalho. Então, nesse cenário, em alguns casos, você vai ter o custo da documentação, do visto, da passagem aérea e os custos do primeiro mês no país que você vai morar. Eu, por exemplo, no meu estágio, eu gastei R$ 11.800
Numa cotação de hoje aí ficaria em torno de R$ 20.000. Lembrando que dentro desse valor já estava todos os custos de vistos, passagens, seguro e o primeiro mês até que eu recebesse o meu primeiro salário, que obviamente com esse salário eu conseguia me manter tranquilamente no país. Bem, sobre as graduações e mestrados de baixo custo, eu já falei um pouco sobre elas aqui, que é basicamente você pagar o custo da oportunidade, mas aqui tem um ponto muito importante que muita gente acaba não pensando e fala, mas como que eu vou estudar lá fora, né? Sem trabalhar eu não vou conseguir me manter no país. E quando você escolhe uma oportunidade dessa, você pode trabalhar part-time. Quando eu falo que é uma oportunidade de baixo custo, só para você ter uma média de preço, né? Por exemplo, tem mestrados de 300 euros na Alemanha por semestre ou anual. Temos também aqui em Portugal mestrados de 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 euros. Na Hungria tem aí mestrados de 2.000 euros e que permitem que você trabalhe part-time. E sim, com esse part-time você consegue pagar aluguel, transporte, se manter tranquilamente no país e não precisa gastar a tua reserva financeira. E agora falando sobre o segundo ponto que interfere no valor, que é a cidade e o país. Por exemplo, se eu olhar o custo de vida em Copenhague, na Dinamarca, ele é muito alto comparado com o custo de vida em Portugal. Então não tem como eu passar a régua e falar, olha, você vai precisar de 1.000 euros, porque em Copenhague, na Dinamarca, você vai precisar de um valor e em Portugal, no Porto, por exemplo, você vai precisar de outro valor mensal. E claro, nesse primeiro cenário eu comparei cidades de países diferentes, mas isso varia muito também dentro de um mesmo país. Se eu olhar para Munique e Frankfurt, que são cidades da Alemanha, tem um custo de vida muito mais elevado do que você comparar com uma cidade do interior. Então, morar longe dos grandes centros e morar também em cidades do interior faz com que você tenha um custo de vida muito mais baixo. E os custos de cada coisa mudam também. Por exemplo, na Alemanha, o mercado é muito barato. Se eu olhar o custo de um aluguel no Porto e o custo de um aluguel em Dublin, eles são muito diferentes. Por exemplo, aqui no Porto, com 500 euros, você consegue alugar um excelente quarto para você. E já em Dublin, esse é o valor de um quarto compartilhado. Tá, Malu, beleza, entendi. Mas como que eu vou escolher a melhor oportunidade para mim? E é aqui que a maioria das pessoas erram. Você precisa avaliar alguns pilares para você fazer um filtro de acordo com o teu perfil, para entender as oportunidades e os melhores países para você. Então, para mapear aí as oportunidades para o seu perfil e, consequentemente, os melhores países, tem 4 pilares que você precisa avaliar, tá? O primeiro deles é o conhecimento, ou seja, se você tem uma graduação, se você tem um mestrado e também conhecimento relacionado a idiomas e a cursos. Isso também vai definir o tipo de oportunidade para você. Exemplo, se você não tem graduação, não adianta você querer tentar uma oportunidade de mestrado. O segundo são as experiências que você tem hoje, tá? E quando eu falo experiências, não é só experiência de carteira assinada. Pode ser também experiências de uma empresa que você trabalhou no teu tio, experiências de monitoria, qualquer tipo de trabalho que você fez conta para você entender as oportunidades para você. E terceiro, nós temos aqui a urgência. Esse aqui é um fator definitivo, porque se você tem uma urgência alta, você deve escolher oportunidades que permitem o teu embarque acelerado. Agora, se a sua urgência é baixa, aí você pode tentar caminhos um pouco mais concorridos e mais difíceis e esperar não vai ser um problema para você. Por último, o 4º pilar é o financeiro, né? Você avaliar quanto que você tem de reserva e entender também quanto que essas oportunidades vão requerer, quanto que você tem, por exemplo, um carro que você pode vender. Eu tenho muitos alunos meus que querem morar fora e não têm a grana às vezes na conta, mas acabam vendendo uma moto, um carro e com isso eles acabam pagando a passagem aérea, pagando o seguro, pagando o primeiro custo ali até que eles comecem a trabalhar e receber esses valores na conta deles referente ao trabalho nesse novo país. E independentemente aí da tua urgência, é muito importante que você coloque aí planos A, B e C no papel e que você também coloque aí uma data para cada um desses planos, porque senão você vai ficar mais uma vez no campo dos sonhos, no campo das ideias. Talvez isso já acontece hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui, você já quer morar fora há muito mais tempo, mas você foi deixando, justamente pelo fato de você não ter planos e não ter prazos. A partir do momento que você faz isso, você se compromete e se um plano não dá certo, você já vai mover para o plano seguinte. Agora eu vou listar aqui para você todas as despesas que você precisa considerar, conforme prometi no começo desse vídeo, para que você não tenha aí nenhum imprevisto financeiro, de acordo com a oportunidade e de acordo com o país que você vai escolher. Então bora lá! Passagem, seguro-saúde,
Custo de inscrição ou taxa de oportunidade, que é aquilo que eu falei, se você escolher um mestrado, você vai ter que pagar aí a mensalidade desse mestrado. O aluguel, mais as contas da casa que você vai morar. Custos pessoais, ou seja, um valor aí para você destinar, para você sair, para você tomar um drink, para você cortar o cabelo, para sei lá o quê. O transporte na cidade geralmente tem um valor mensal que você pode estar pagando e usar o transporte livremente. Taxas de vistos e documentação, então se você tiver que pagar isso, né, tiver que, por exemplo, para São Paulo tirar, você tem que considerar isso na sua conta. Adoção de documentos, se você precisar. Por último, o custo do celular, que nada mais é do que a internet aí para você usar o 4G, fazer ligação, etc. Não é um custo muito elevado, mas é importante que você considere também na sua conta e obviamente que você pode ter outros custos de acordo com o teu estilo de vida, mas esses são os custos principais. Então veja que morar fora não é um evento, é um processo e requer planejamento. Pô, Malu, mas isso daí dá trabalho. Sim, gente, mas é isso que adultos fazem. Você não vai pegar 10 conto no bolso, embarcar no avião e tentar a vida, porque isso vai dar muito ruim. Você vai voltar frustrado para o teu país e vai falar que não tem oportunidades e vai ficar vomitando um monte de experiência ruim na vida dos outros porque você não se planejou e você não se preparou para isso. 90% do teu sucesso é resultado do que você faz antes de embarcar no avião. Mas é claro que você não precisa passar por todo esse processo sozinha e ficar cheio de dúvidas. É para isso que eu criei a minha mentoria, que é um programa de acompanhamento. Eu te acompanho mensalmente, te guiando aí em todo o teu processo de planejamento, mapeamento do teu perfil, construir um currículo, LinkedIn estratégico, absolutamente tudo que você precisa se preparar para a entrevista, para que você faça isso do jeito certo, do jeito seguro e do jeito estruturado, para que você tenha resultado, consiga uma oportunidade em uma grande empresa e que você não venha aqui fora para lavar vaso, que é o que falam por aí, né? Que brasileiro só sai do Brasil para lavar vaso, para fazer limpeza, para não sei o quê. Não é bem por aí. Se você tem planejamento, se você tem estratégia, e eu te ajudo dentro da mentoria exatamente com isso. Se você tem interesse em saber mais sobre a mentoria, eu vou deixar aqui embaixo o link para você falar aí com uma consultora minha de carreira, para ter o teu perfil analisado, fazer uma ligação com você e te explicar em detalhes para você ser acompanhado mensalmente por mim, que muito em breve você esteja aqui ganhando um salário 5, 6 vezes maior do que você ganha no Brasil, com muito mais qualidade de vida e liberdade para viajar e viver experiências incríveis assim como eu vivi. Te espero na mentoria, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, um grande beijo e até a próxima!